Bom, boa tarde a todos. Nós vamos falar sobre um tópico bem simples, o que eu julgo até, eu acho que o mais simples do dia. Nós vimos hoje aí algumas apresentações voltadas a redes lógicas, algumas que têm relação com rede física, e essa que eu vou tratar hoje é amplamente física. Então a gente vai fugir um pouco da regra, falando um pouco sobre a parte física e não sobre o sistema operacional Router OS. Então a proposta é a gente fazer um comparativo sobre uma tecnologia que é CWDM, com uma rede multiponto, que são redes óticas multiponto muito em evidência hoje, né? Todos estão migrando convergindo para fibra, entrando na área de rede FTTH, e a gente vê esse conceito um pouco mais amplo, né? Vamos lá. Eu represento aqui a Intelco Telecom, é uma empresa com expertise em telecomunicações e na área também de dados, né? E nós tratamos aí o foco de redes lógicas e redes físicas, tanto com assessoria, consultoria, projetos e a linha de treinamento também. Meu nome é Rogério, minha formação é na área de telecomunicações, eu sou especialista em telecom, muito voltado à parte física principalmente, mas obviamente que a gente tem uma relação bem grande com a parte lógica de redes também. Eu sou professor universitário, trabalho com projetos no dia a dia, campo, e também a gente dá treinamentos e assessoria, assim como a maioria dos colegas aí que fizeram apresentações. Aí a linha de treinamento, que todos os instrutores também participam, né? Em 2020, nós vamos fazer um trabalho um pouco diferenciado. Nós vamos focar um pouco mais com conteúdo didático voltado ao Router OS. O objetivo é ter um lançamento aí a cada 2 meses de assuntos didáticos, né, um material, um livro, uma obra falando sobre assuntos técnicos que sejam integrados aí todo o conhecimento da carreira de formação oficial de certificação MikroTik. Então, a partir de janeiro, a gente vai ter algumas novidades aí. Bom, qual que é o nosso objetivo? O objetivo aqui dessa apresentação é falar um pouco sobre os tipos de tecnologias que são relacionadas à transmissão ótica e segmentar isso em ponto a ponto e ponto multiponto. O que é importante hoje é ressaltar que muitas operadoras, muitos provedores atuam hoje convergindo para a área de multiplexação de redes, ou seja, trabalhando lá com redes com tecnologia PON, FTTH, usando lá o seu splitter na rede, na infraestrutura, e expandindo, estendendo a sua rede. Nós temos um outro aspecto, que é o aspecto de backbone, onde a gente tem a capacidade física para transportar, para levar até cada borda, cada CTO, ou cada ponto de distribuição, cada POP, uma transmissão física segmentada. Do ponto de vista operacional, é um assunto extremamente simples e fácil de entender e utilizar. Para quem já opera, sabe muito bem disso. Bom, o que está tratando aqui sobre as tecnologias, né, que a gente fala sobre as tecnologias de redes específicas, né, que é WDM, CWDM e DWDM, é onde eu vou focar um pouquinho mais, que é o lançamento, que é recente, da MikroTik relacionado a essa parte física. Quais são as aplicações desse produto e dessa tecnologia, e uma conclusão para a gente entender onde é que a gente aplica e que benefícios a gente vai tirar desse conceito. Bom, primeiramente, é só para diferenciar uma rede ponto a ponto de uma rede multiponto. Então, quando a gente fala de uma rede ponto a ponto, eu estou falando de uma rede que eu tenho um ponto de distribuição através de um switch ou uma interface física conectada a outra interface física em uma outra borda, né, lado A e lado B da rede. Isso pode ser feito através de um switch. Hoje aí foram tratados assuntos diversos sobre esses equipamentos, capacidade computacional, transporte em camada 2 ou em camada 3. Aqui a gente não fala dessa arquitetura TCP/IP, a gente está falando separação e isolamento 100% físico, ou seja, eu tenho uma interface totalmente dedicada a uma aplicação, uma tecnologia, enfim. Então, na rede ponto a ponto é muito simples, coloco lá uma interface mini GBIC,
em uma CCR, uma CRS, em uma borda, na outra eu faço a mesma coisa, tenho lá as duas interconexões prontas para serem utilizadas. Qual é o benefício disso? A extensão, distância. Então a gente pode atingir aí longas distâncias, dependendo da tecnologia, nós falamos em 20, 40, 80, 160 quilômetros desse perfil. Agora, quando nós vamos lá para a rede multiponto, a rede multiplexada, o que a gente espera da rede multiplexada, primeiramente? É uma rede que eu levo uma única fibra até um certo ponto e distribuo ela a partir dali. Então, através de uma única via de fibra, eu consigo multiplexar, dividir e segmentar uma borda para cada cliente. Isso acaba otimizando, obviamente, a nossa infraestrutura, que é o que a maioria tem uma grande preocupação. Até por questões financeiras, o investimento é alto para você montar uma infraestrutura. Uma operadora, quando ela leva para você um link dedicado, ela está te entregando um link normalmente ponto a ponto. Você faz parte de uma borda e ela te entrega um meio físico. Quando você tem um processo de expansão muito grande, ou seja, se eu vou contratar 50 megas, 100 megas, ela vai te colocar numa tecnologia convencional. Quando eu tenho a tratativa de 100 megas, 1 giga, 10 gigas, obviamente a gente tem que falar de transporte físico e não ter problemas de processamento, utilizando protocolos de roteamento e passando com o tráfego através de roteadores. Então, o conceito que a gente tem da rede multiplexada, que é a rede ponto a multiponto, é aproveitar a infraestrutura. Só que isso tem um grau de dificuldade de implementação. Bom, primeiramente, a rede ponto a ponto, como eu acabei de falar, ela tem um processo bem simples. Uma interface, outra interface, a conexão, a capacidade que eu vou ter em cada interface, uma capacidade, por exemplo, de 1 gigabit, 10 gigabits, 100 gigabits, e uma distância, que pode ser de 20, 40, 80, 160 quilômetros, enfim. Então, é muito simples. Conectei as duas interfaces, eu tenho o processo funcionando. Então, do ponto de vista de simplicidade, a gente tem os equipamentos que têm a capacidade de transportar esses dados de um lado ao outro, entre as pontas e as bordas, né, e as minhas interfaces. Ou seja, eu tenho disponibilidade total daquele meio físico. Se o meu meio físico tem capacidade de atender 10 gigabits, ele vai atingir 10 gigabits, 100 e assim por diante. Então, uma rede ponto a ponto é a mais simples que tem, a mais comum, a mais fácil de implementar, mais barata, em pequenas quantidades, em pequenos projetos. Agora, quando a gente vai para uma rede ponto multiponto, isso muda. O meio físico, até as bordas que eu tenho lá, as minhas CTOs, ou a partir de uma caixa de emenda, enfim, acaba se envolvendo uma série de outros pontos que são críticos, que são, por exemplo, ele parte lá do projeto, eu tenho que projetar a minha rede, eu preciso conhecer uma rede ótica, eu preciso conhecer a tecnologia, preciso conhecer a região na qual eu vou atender. Então, eu começo a ter uma macrovisão do meu negócio. E essa macrovisão vai custar o investimento da tecnologia, onde a gente fala de uma OLT, onde a gente fala da rede passiva, também que ela tem um custo alto até um certo ponto, mais econômico no meio a partir da distribuição, porém ela tem um grau de complexidade nas bordas, né? Onde o custo lá para o cliente acaba aumentando. Hoje, nós vimos aí na abertura o anúncio de algumas relações com tecnologia PON da Mikrotik. Isso é muito bem-vindo, porque a gente já espera muitas novidades com relação a essas tecnologias, então já estamos nos aproximando dessa realidade. Enquanto isso, a gente vai falar de rede física. Então, o que eu quero tratar especificamente é o grau de dificuldade que uma rede FTTH tem em relação a uma distribuição. Ou seja, quando eu vou atender uma região, um bairro, uma cidade, o planejamento que eu preciso fazer, a forma que eu preciso distribuir o meu planejamento e o investimento, que é o principal fator, com a minha relação custo-benefício, a curto, médio ou longo prazo, para eu obter aquele retorno. Bom, sem entrar nos detalhes aí da tecnologia de distribuição, eu tenho a preocupação com as bordas. Com relação à tecnologia, a preocupação ela é um pouco maior. O que eu vou entregar para o meu cliente? Uma tecnologia A, tecnologia B, uma velocidade A, velocidade B?
Então, isso também tem que ser analisado, e eu não vou pensar única e exclusivamente na entrega de uma borda ou de uma conexão física, um cabo Ethernet ou um cabo de fibra ótica. Então, eu começo a me preocupar também com toda a parte tecnológica na borda do cliente, o que é proveniente do meu backbone. Então, o meu backbone ele precisa de uma avaliação, de um estudo um pouco mais detalhado. Então, dentro da distribuição, qual é o fundamental de uma rede FTTH? A gente falar de splitamento, que todo mundo já sabe, né? Eu vou derivar a minha rede. Então, eu vou com uma fibra até um ponto, a partir daquele ponto eu derivo a minha infraestrutura, eu começo a ter capacidade de dobrar, quadruplicar, e eu vou aumentando esse atendimento ao longo da minha área, da minha rede, enfim. E a gente pode chegar até questões aí de 128 usuários na borda em uma fibra só. Só que eu estou falando de tecnologia multiponto. Dentro do mesmo conceito que a gente falou de rede ponto a ponto, rede até multiponto, o que é importante a gente ressaltar é isso aqui, ó. A capacidade que eu tenho em relação a comprimento de onda. Comprimento de onda vai funcionar da mesma forma que uma rede Wi-Fi. Você tem uma rede Wi-Fi com o canal 1, uma outra rede Wi-Fi, um outro ponto de acesso com o canal 6. O canal 6 ele não interfere diretamente, né? Tem algumas ressalvas aí, mas eu tenho uma distância entre um canal e outro. Essa distância permite que eu tenha mais equipamentos dentro do meu ambiente. Então, é justamente isso que a gente trata com relação a comprimento de onda em fibra ótica. Ok, o comprimento de onda na fibra ótica é muito pequeno. Então, diferente da gente falar lá do cálculo do lambda, para a gente descobrir qual é o comprimento de onda facilmente, aquilo é muito pequeno. Então, a gente trabalha com uma unidade nanômetro. O fato dele ser muito pequeno, dependendo da tecnologia, eu consigo tratar isso de uma forma um pouquinho mais ampla, ou seja, eu consigo misturar mais comprimentos de onda na minha estrutura. Como, por exemplo, em um sentido eu uso um comprimento, em outro sentido, outro comprimento. Assim como um rádio, um enlace, um circuito de rádio. Eu tenho uma antena, 2 rádios emitindo um sinal nessa mesma antena. Eu tenho lá um multiplexador, ou seja, um derivador que ora manda um sinal, ora manda outro sinal. É assim que funciona o Wi-Fi, e é assim que a gente trata também a fibra ótica. Deixando um pouco de lado as tecnologias, né, a gente vai de encontro a justamente esses pontos de comprimentos de onda. Porém, o que eu preciso me preocupar? Com cada tipo de tecnologia, eu vou ter variáveis, regras, padrões, normas que vão me custar. Geralmente elas custam mais caro. Por quê? Porque eu tenho implementações a fazer, eu tenho tecnologias e dentro do meu hardware é que precisa conter essa tecnologia. Então eu vou investir, eu vou pagar por esse hardware para que ele me atenda dentro daquela tecnologia. Então isso, obviamente, acaba encarecendo um pouquinho mais o nosso processo todo. Então a gente entra lá com tecnologias de protocolos TDM, TDM-PON, WDM, que é uma questão que a gente vai tratar na sequência, e conseguir dividir e aproveitar o mesmo espaço físico. Então, até aqui eu falei de rede PON. Aí a aplicação, né, a gente tem diversas aplicações com FTTA, FTTB, FTTX, que vai representar todas elas. Então, para cada tipo de aplicação, eu vou ter uma nomenclatura que é uma finalidade efetiva. Legal. Agora, a gente vai falar um pouquinho de WDM. O conceito é muito parecido. Eu vou fazer o que com a tecnologia WDM? Olha só, o WDM é nada mais, nada menos do que um multiplexador de ondas. Eu vou jogar no mesmo meio físico vários comprimentos de onda. Quais são esses comprimentos de onda? Dependendo da banda que eu vou trabalhar, eu trabalho com um comprimento maior, menor, enfim. A base fundamental dessa estrutura é isso aqui. A partir de um prisma, uma lente, que eu represente uma incidência de um sinal, ele vai se espalhar. Dentro da fibra ótica tem essa concentração de sinais, onde eu consigo mandar esses comprimentos variáveis para o mesmo destino. E é esse que é o foco. Então, o multiplexador aqui, que é no caso a tecnologia WDM,
vai trabalhar com um conceito muito similar, que a tecnologia PON trabalha. Aí eu vou falar agora sobre o que é realmente o nosso objetivo. CWDM. O CWDM é uma variável de WDM, porém com quais características? Olha só, aqui a gente tem o mesmo conceito, multiplexação, só que com o uso de algumas tecnologias, algumas normas e alguns padrões, eu consigo dividir mais ou menos o meu meio físico. Nesse caso, a gente tem uma limitação com o CWDM de 18 canais, ou seja, eu consigo colocar até 18 comprimentos de ondas distintos na minha fibra. Então aí eu tenho diversos conceitos de banda. Geralmente a gente trabalha aqui na banda S e na banda L, é um conceito bem utilizado aí para tecnologia em CWDM. E dentro desses comprimentos de ondas, de cada comprimento de onda, eu consigo transmitir um tipo de sinal. Só que como é que funciona esse sinal? E é aí que está o grande segredo. E a simplicidade. Ou seja, eu tenho um único meio físico, a fibra ótica, onde eu injeto esse comprimento de onda, e a partir desse comprimento de onda, é como se eu tivesse essa fibra dedicada nas duas bordas. Como se eu tivesse, não. Eu tenho ela dedicada. Qual é o segredo? Eu injetar mais um comprimento de onda e ter mais uma infra independente dedicada. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho lá uma fibra monomodo e essa fibra ela atende 10 gigabits, eu consigo inserir um sinal, meu laser lá tem capacidade de atender 10 gigabits. Ok, eu coloco na minha rede um comprimento de onda lá de 1410 nanômetros de 10 gigabits. Coloco um segundo canal de 1610. O que acontece? Eu vou dividir esses 10 gigabits por 2? Não. Eu estou multiplexando o meu espaço com meios físicos distintos, que são os comprimentos de onda. Então, na borda, eu vou ter nada mais, nada menos do que duas interfaces de 10 gigabits. Ou seja, eu vou multiplexando a minha infraestrutura. E do ponto de vista físico, é aí que está o segredo. A economia que você vai ter. E a gente tem muito isso no dia a dia. Recentemente, atendendo um cliente, o cliente falou, poxa, a minha operadora está com um problema de disponibilidade de fibra ótica. Vamos analisar. Qual é o problema? Ele fez uma troca de tráfego com a operadora, num transporte, a operadora entregou uma fibra para ele. Só que ela estava regulando essa fibra para entregar. Por quê? Porque era a única fibra que ela tinha. Não. Então, peraí, vamos entrar em contato com a operadora, pede para ela entregar essa fibra para nós, que nós vamos entregar outra fibra para ela. E é isso que a gente fez. Conectamos a tecnologia CWDM, multiplexamos esse canal e devolvemos a fibra para eles. Ou seja, eles estavam alugando o transporte dessa fibra e eu estava devolvendo ela. Aliás, a gente poderia devolver outras fibras. Por que eles não utilizaram isso de início? Porque quem fez o projeto da rede, ou quem entregou o produto para o cliente, não tinha esse conhecimento. Uma falha, que alguém de produto lá, porque o pessoal de engenharia não teve acesso a isso, mas ele podia entregar facilmente uma rede multiplexada. Então é aí que está o segredo do CWDM. A gente multiplexar em diversos canais e ter essa estrutura dividida. Quais são os pontos fundamentais para a gente entender? Fácil implementação, baixo custo e um atendimento aí até uma média de 100 km de distância. Ou seja, isso é uma facilidade muito grande para uma rede que tem problemas de disponibilidade física. Tá certo. Agora, falando do DWDM, resumindo muito rapidamente, o DWDM, ele tem uma característica que é essa aqui, ó. A distância entre os comprimentos ela é muito pequena, então eu consigo colocar muito mais canais físicos dentro da minha fibra, dentro do meu transmissor. Ou seja, eu consigo colocar muitos canais, que eu posso chegar aí até 128 multiplexadores de comprimentos distintos. Só que, qual é o grande ponto? A gente tem uma precisão muito maior, eu tenho um custo também muito maior, que eu tenho que ter uma caixa lá que tem a capacidade de fazer isso, que é o que geralmente as operadoras de grande porte fazem. E eu estendo a capacidade.
eu já vou aí para a ordem de 4.000 quilômetros que eu posso estender. Eu posso daqui para o Nordeste, daqui para a região Centro-Oeste, e trabalhando com as distribuições no projeto, eu vou multiplexando a minha rede. Só que o custo é infinitamente maior. Então, a gente tem algumas considerações a serem feitas aí. No caso do CWDM da MikroTik, a gente tem recentemente lançado, né, um modelo onde eu tenho 8 canais. Eu posso pegar apenas uma fibra e transformar ela em 8 vias independentes. E essas vias vão me trazer um benefício muito grande. Quais são esses benefícios? Olha, eu posso gerar negócios, eu posso locar uma fibra, eu posso criar canais distintos, criar lá um processo de roteamento sobre cada borda, cada fibra, e vender. Ou seja, eu crio um produto com um custo muito baixo. Esse modelo de equipamento, ele é de fácil implementação e o detalhe, 100% passivo. Então, eu tenho lá uma estrutura física de uma fibra só ligando um ponto ao outro e eu preciso distribuir aqui na borda essas fibras. Então, essa única fibra, eu multiplexo todos os sinais, distribuo aqui, derivo elas aqui e vai uma fibra para cada CRS, CCR, para cada equipamento, que tem a capacidade lá de 1 GB, 10 GB, depende da interface que você vai utilizar, que você vai investir. Então, o que a gente precisa pensar? Bom, primeiro, qual o modelo de equipamento eu vou utilizar de interface GBIC e entender as limitações. Qual é a limitação base? Eu tenho aqui uma linha, ou seja, o meu backbone, e a partir do backbone eu tenho, a gente chama isso de MUX, demux, multiplexador e o processo contrário. Eu vou derivar. Então, um canal, que é a fibra que eu tenho de backbone, ele interliga um ponto com o outro. E depois, cada borda do equipamento que está multiplexado, eu tenho um comprimento de onda diferente. E cada comprimento de onda é uma fibra independente, que eu posso tratar, vender, alugar, gerar negócios. Então, multiplexação, derivação. Esse é o processo bem simples de entender. Ok. O elemento ele é 100% passivo. Você não precisa de uma alimentação, uma fonte para alimentar esse equipamento. É só a fibra. Você pega a sua RB, a sua CCR, espeta lá a mini GBIC que você precisa vincular com a outra borda, vai na outra borda, vincula ela também a outro equipamento e pronto, você tem a rede montada. Do ponto de vista físico, é muito simples, muito fácil de implementar e barato. Quanto custa um equipamento desse hoje? Preço FOB, né, o preço no fabricante é por volta de $350. Você precisa de 2, você precisa de um elemento base, você precisa das interfaces, ou seja, o que você precisa investir $1.000 e você está multiplexando uma fibra que... Quanto você gastaria para lançar 20, 40 quilômetros de fibra? Muito, o investimento seria muito alto. E com $1.000, que seja o dobro, $2.000, com menos de R$10.000, você tem diversas fibras disponíveis aí para utilizar. Então, o fato de ser um elemento totalmente passivo ajuda bastante a gente. Tem algumas características técnicas que dá para você ter como base, né? E a gente trata isso de forma separada. Capacidade de cada interface, um adaptador que você pode colocar no rack, você pode colocar 2, usar 2 vias de fibra, ou 4, duplicar, porque o backbone você vai precisar de 2 vias. Então, dá para fazer muitas coisas aqui com essa estrutura, muitas combinações aí de distribuição ótica na sua rede. Bom, eu fiz um exemplo com 3 interfaces. Eu usei essas interfaces de 1470, 1570 e 1610. Gerei só um laboratório bem básico, bem simples, lembrando, do ponto de vista físico e não lógico. E desse ponto de vista, a gente gerou algumas telas, onde eu tenho aqui, olha lá, os comprimentos de onda, tem os comprimentos aqui, mas eu não estou falando de velocidade. Em momento algum falei de velocidade. Mas se essa interface é de 1 gigabit, eu tenho a capacidade de 1 gigabit. Na segunda interface, que é de 1570, eu também tenho os 1570, nesse caso de 1 gigabit, a segunda interface. E depois a terceira, 1610, que eu tenho uma terceira fibra, com apenas um componente. O meu par único de fibra, eu multiplexei e fiz 6 pares, 3 pares no caso aqui, né, com 6 vias de fibra.
Então, eu consigo facilmente multiplexar essas estruturas de rede. Bom, o foco era realmente mostrar a parte física e não mostrar a parte lógica. Vou testar a velocidade para ver se o sistema comporta. Isso é processo computacional que não é relevante para a gente. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Implementação muito simples, ridiculamente simples. Custo é estupidamente barato. A otimização da minha infraestrutura, que eu posso crescer, expandir. Gero grandes negócios para vender, distribuir e criar novos produtos, né? E o resultado é uma satisfação muito grande. Então, a gente pode realmente utilizar um elemento passivo desse na nossa rede, com baixo investimento, e ter bons resultados. Ok? Perguntas? Tem algum caso já de XGPON ou WDM-PON implementado aqui no Brasil? Sim, tem sim. Alguns fornecedores, que não são MikroTik, né? Mas tem sim. O WDM-PON tem um custo bem mais alto, bem mais elevado, mas é uma outra pegada. Você fala de uma rede DWDM ou uma rede WDM-PON, o custo aumenta expressivamente. Você aumenta muito a capacidade, você vai para 10 GPON, então você aumenta a capacidade da rede, mas você aumenta também praticamente 5 vezes o custo. Mas tem alguns vendors que já trabalham com WDM-PON também, não só no Brasil, né, no mundo inteiro. Aqui tem algumas operadoras que estão integrando isso recentemente. Vivo tem um projeto bem bacana que tem operação aqui no Paraná também. Tem algumas operadoras já em uso. Mais alguém? No slide anterior, tem a imagem do equipamento. O que seriam aquelas duas saídas embaixo? Se tem a entrada... São duas fibras, é um par de fibras. Não, tem não, duas vias. Embaixo. O sinal ótico? Isso. Sim, é que você tem o TX e o RX. Não, desculpa. Mais alguns slides para trás. No equipamento mesmo. Esse aqui? Isso. São os comprimentos de onda que a MikroTik desenvolveu com as interfaces mini-GBIC. Certo, mas na entrada ali da fibra, embaixo tem um embaixo. O que seria? É só para monitoramento. Você vai monitorar o sinal óptico da sua rede. Você pode espetar ali e você recebe o sinal óptico de monitoramento. Mais alguém? Obrigado. Obrigado, pessoal.